Meu nome é Carla Colares. Esse trabalho foi resultado da minha dissertação de mestrado no curso de Design de Comunicação de Moda. Então, esse trabalho ele foi resultado da minha dissertação de mestrado nos capítulos sobre a orientação da professora Joana Cunha. A introdução. O presente trabalho busca investigar o que as exposições de moda procuram comunicar, procurando identificar as narrativas relacionadas ao fenômeno da moda nos espaços dos museus na última década. Atualmente, o cruzamento entre esses dois universos e as consequentes exposições relacionadas à temática consolidaram a moda como uma atração cultural notória. A partir de 1960, quando a moda passa a ser parte de uma cultura visual e popular, o museu foi compelido a se ajustar a este novo cenário. Os estudos de moda e os museus de moda guiaram as discussões sobre estas novas narrativas, em que os objetos têxteis foram posicionados em um novo e amplo contexto. As exposições não têm mais o seu ponto de partida no objeto de moda em si, como, por exemplo, a história da roupa ou indumentária, mas sim no fenômeno da moda. Segundo a literatura, as exposições de traje de moda podem ser dispostas em 3 momentos. O primeiro corresponde ao final do século XIX até 1970, quando a indumentária era colecionada como evidência de habilidades técnicas ou do modo de vida. O segundo momento data entre 1971 e 1990, quando os museus começam a responder à demanda pela moda, e o terceiro, de 1990 até os dias de hoje. Ao comentar os desafios que as exposições de moda enfrentam em seu escopo, Melchior e Svensson alegam que a moda faz com que os museus pareçam apelativos para a sociedade, mas não necessariamente os faz ser um lugar de reflexão e crítica no desenvolvimento de uma sociedade mais democrática. Como Norogrando pontua, os conflitos e críticas são vitais para a constante adequação do campo à sociedade moderna. Portanto, é discutido o que os museus podem fazer para o que os distingua dos lugares organicamente ligados à moda, como as lojas, as semanas de moda, os livros e as revistas. Essa diferença pode residir num fornecimento de contexto através de experiências visuais e materiais, e apenas essa abordagem crítica pode fortalecer o significado da moda e de suas instituições. De tal modo, a partir deste panorama, onde a moda é um reflexo da conjuntura social, cultural e econômica. E B, a moda atua duplamente como agente formador e objeto do patrimônio cultural. O intuito do estudo é a investigação dos contextos relacionados à moda nos museus, procurando averiguar quais são, de fato, os micro-universos conectados a esta temática. De tal modo, ambiciona-se não somente uma catalogação das exposições, mas a compreensão dos sentidos atribuídos ao objeto de moda que são expostos ao público. Para chegar a esta resposta, foi utilizada a técnica da análise de conteúdo de caráter exploratório de Bardeen. Foram escolhidas 9 instituições baseadas no trabalho da professora doutora Rafaela Norogrando e determinado um intervalo de tempo dos últimos 10 anos. O primeiro passo foi a coleta de dados nos sítios oficiais das instituições, sendo assim mapeadas 164 exibições. O segundo passo, a leitura flutuante destas descrições. O terceiro foi a elaboração dos indicadores, onde primeiro elaborei 50 palavras-chave que resumissem o sentido do texto e depois a criação dos grupos temáticos que podem ser vistos na tela. O quarto passo foi a codificação do conteúdo. O quinto, o tratamento dos resultados, transformando a codificação em dados e, por fim, a interpretação dos mesmos. Então, esses foram os resultados, o gráfico que eu cheguei. E agora eu vou chegar na interpretação desses resultados. Globalmente, observou-se que a história da moda e seus criadores são os temas aos quais as instituições mais se dedicam. Logo, esses 2 temas são os com mais frequências em 6 instituições, sendo elas o Victorian Albert e o The Costume Institute,
o Palais Galliera, o Museu de la Moda e o Mod Museum. Porém, outras instituições, como o Fashion Museum Bath, o Kyoto Costume Institute e o Museum at FIT e o Museu de la Moda, mostram como a história da moda pode estar relacionada a outros temas como identidade, costumes e personalidades. Alguns exemplos são as exposições Dress Code, Are You Playing Fashion, no Kyoto Costume Institute, e a exposição Pink, The History of a Punk Pretty Powerful Color, em que ambas apresentam temas que fogem do panorama tradicional e ainda assim falam sobre moda. As exposições que partem de um conceito podem ser consideradas as que mais possibilitam a abordagem da moda de uma forma original, pois partem de uma análise mais ampla, como, por exemplo, a exposição Camp's Notes on Fashion, no Met, que relaciona a moda ao conceito camp, criado por Susan Sontag, e a exposição Backside Fashion from Behind, do Palais Galliera, que trata sobre a percepção social e psicológica da moda através das costas das pessoas e, consequentemente, das suas roupas. Porém, é uma das abordagens menos frequentes e foi apresentada para apenas 5 museus. Categorias como tipologias, expressões artísticas, sistema de moda e personalidade tiveram uma frequência média e semelhante, evidenciando como estas narrativas já são representativas nas exposições. Materiais e processos produtivos são temas pouco recorrentes, o que reflete o raro contato do público com esse particular aspecto da produção de moda. Ressalta-se que apenas uma única exposição, Eco Fashion Going Green, no Museum at FIT, coloca o sistema de moda na figura da sustentabilidade como tema central. Os temas corpo e escola, como eixo central de uma exposição, também apresentam pouca frequência, apesar da moda estar diretamente ligada a questões como silhueta, padrões de beleza e tradições de ensino. Em uma perspectiva geográfica, os museus americanos são os que mais discorrem sobre o tema identidade. Já os museus franceses tiveram maior foco no tema autor, refletindo a tradição da moda francesa e a importância dos nomes. Dentre os museus britânicos, o V&A apresenta um perfil tradicional perante o todo, versando principalmente sobre história, autor e tipologias. O Fashion Museum Bath é o que mais trata sobre costumes. Portanto, pode ser um reflexo tanto do seu passado como museu do traje, mas também da sociedade britânica e suas tradições. O Kyoto Costume Institute, a única instituição oriental, possui uma posição singular no campo, pois apesar das poucas exposições apresentadas, trabalhou quase em toda a sua totalidade as questões sobre território e sistemas de moda. Assim, espelha a importância do Japão na moda e as trocas decorrentes desse posicionamento, temas que são abordados nas exposições The Elegant Order Cross-Cultural Encounters in Fashion and Art e Kimono Refashioned. O Museu de la Moda, a única instituição latina estudada, teve como foco a exposição de temas relacionados a personalidades, tipologias e expressões artísticas. O que se sobressaiu da análise do museu foram os temas que, em sua maioria, refletem influências da cultura pop americana. Logo, levanta-se o questionamento sobre quais são as narrativas da moda em países periféricos da tradição europeia e americana no campo e como elas podem refletir o contexto em que esses países estão inseridos. Por fim, as conclusões. O levantamento das narrativas permitiu constatar, sobretudo, como as biografias sobre os atores tradicionais é a temática mais recorrente nas exposições de moda. Além disso, verificou-se que no universo de instituições existe um leque de temas que fomentam interpretações diferenciadas sobre o objeto de moda. Logo, confirma-se que esse leque é amplo e diverso, entretanto desequilibrado. Observa-se que as exposições no mise-en-scène entre objetos tangíveis e significados intangíveis ainda percorrem caminhos naturais como o passado já impresso do objeto, através de signos como a assinatura, o luxo, a exclusividade, afirmando a herança da moda tal como ela já é compreendida.
Entretanto, o que se revela a partir deste estudo é que até mesmo as narrativas caras à moda e seu orbe, como por exemplo o corpo, as expressões artísticas, as escolas, o sistema de moda na figura da sustentabilidade, carecem de maior representatividade. Assim, na busca da diferenciação do museu como um lugar de apreciação crítica e não menos criativa, se afirma que esses caminhos já foram colocados em cena, contudo, carecem ser alargados e explorados em sua totalidade. Como projeção, através do levantamento das exposições do Museu da Moda, visualizou-se que a moda, apesar de ser um fenômeno global, ainda é guiado pelo contexto euro-americano. De tal modo, surge o desejo para um estudo futuro sobre quais as narrativas feitas pelos museus de moda na América Latina, procurando verificar e analisar os principais temas de suas coleções e exposições. Essas foram as referências do meu trabalho e muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Foi muito bom. A sua exposição foi muito, muito interessante. Vou Muito passar obrigada, de professor. imediato, precisamente, para a nossa audiência. Por isso, quem está nesta sessão, se alguém quer colocar alguma questão à Carla. Eu tenho uma questão. Lá sou eu sempre a meter-me. Carla, é o seguinte, eu só gostaria que me explicasse um bocadinho de que modo é que considera que estas exposições de moda têm contribuído para aquilo que nós chamamos as novas museografias. Eu acredito que atualmente existem várias abordagens do objeto de moda e que eu acredito que essas novas interpretações vão levar a avanços nos estudos de moda e em compreender o papel da moda na sociedade e como ela é uma ferramenta política muito forte de expressão também. Eu acredito que é muito interessante, principalmente por ser uma coisa de uma cultura popular, né? Então, assim, eu acho que a grande questão é saber como a gente pode apresentar esses objetos efêmeros de uma forma que seja uma forma crítica mesmo, assim. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, desculpa. Ela prendia-se mais com as questões das chamadas, como sabe, hoje em dia nós, em termos de museus, deparamos com a chamada nova museologia e dentro da nova museologia toda a parte das técnicas, novas técnicas de expor, as novas técnicas de comunicar. Nós somos cada vez mais, somos públicos que nos inquirimos bastante e as exposições de moda, eu considero, e daí estar a perguntar também a sua opinião, acho que elas têm contribuído muito para novas museografias. Por isso, têm sido muitas vezes as exposições de moda que estão a marcar mundialmente novas tendências de nos expor, novas tendências do Entendi. apresentar, novas Uhum. tendências na interação do visitante, porque ele vai muito mais, tal como acabou de sublinhar há pouco, ele vai muito mais do que apenas o que se vê. Nós queremos saber mais, queremos ir mais além do que aquilo que se vê. Então, isso tem revolucionado, penso eu, tem ajudado a revolucionar essas formas de expor. Pronto, era mais sobre esse sentido, digamos, das chamadas novas museografias, onde eu acho que as exposições de moda, isto é, na minha opinião, têm sido pioneiras e têm ajudado a marcar de uma forma extraordinária a chamada nova museologia. Sim, eu concordo com o professor, assim, as exposições de moda atualmente, elas são um verdadeiro marco na sociedade, assim, elas levam milhões de pessoas nas salas dos museus, elas esgotam rapidamente os ingressos, elas realmente são uma característica marcante, assim, do contemporâneo, né, da nossa sociedade, assim. E eu acredito que também por a moda ser um assunto tão próximo de todo mundo, né? Eu acredito que as pessoas também elas se sentem muito engajadas em participar da exposição. Então, sobre a questão da nova museologia, é um dos debates que se encontra, né? Porque a nova museologia ela fala justamente dessa questão de
exibir a cultura popular e mudar e, assim, pensar no museu como de uma nova forma, né. E alguns estudiosos da moda, eles também falam assim: "Mas só exibir a moda, só exibir as marcas, só pode ser apelativo ao público, mas não necessariamente faz com que aquelas exibições elas tenham um papel social, mas assim, elas fomentem um pensamento crítico nas pessoas, assim, elas Uhum. tenham mais uma seja um momento, assim, de estético, de você observar aquele objeto e tal. Então eu acredito que é justamente essa relação, que eu acredito que é até o título do trabalho, que é o efêmero estabelecido. Então, como lidar com a moda de uma forma crítica. Uhum. Então, assim, eu acredito que esses são os novos caminhos, assim, mesmo.